Boa noite, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Quinta-feira, às 9h30 da noite no Brasil. Vamos falar de coisa boa? Vamos? Vamos falar de base hoje, base muito legal. Vamos falar hoje sobre TRS 398, beleza? Então, pega essa. Bom, galera, primeiramente gostaria de lembrar vocês que o TRS 398 é um documento gigantesco que abrange muitas coisas, tá bom? Vamos falar detalhes sobre ele, mas eu quero explicar um pouquinho do porquê que ele foi criado, tá bom? E vou falar também sobre as condições de referência de medida para feixes de fótons, tá bom? Depois disso a gente pode depois abordar num outro momento, feixe de elétrons, feixe de quilovoltagem também, que é bem legal, máquinas de cobalto e feixes de íons pesados, que pouca gente lê. Beleza? Então, vamos. Bom, galera, para quem não conhece, esse aqui é o TRS 398, um documento da agência lançado em 2000, tá bom? Fala a determinação de dose absorvida na água para feixes externos de radioterapia, tá bom? E, cara, ele veio para substituir o TRS 277 de 1987 e o TRS 381 de 1997. Tá? Esse primeiro era um código de prática para determinação de dose absorvida de feixes de fótons e elétrons na água, mas com câmara calibrada não na água, e levando em consideração um monte de fator. Quem já olhou o 277 sabe disso. E o 381, que foi a inserção do uso de placas paralelas oficialmente, segundo a agência internacional, em feixes de fótons e elétrons de alta energia. Perfeito? Bom, galera, e o que muda, na verdade, do 398 para os antigos, né? O ponto principal é o seguinte: as câmaras de ionização, antigamente, elas eram calibradas com relação à taxa de Kerman no ar, né? E a quantidade de fatores corretivos que se tinha que utilizar para fazer a determinação de dose absorvida na água era gigantesca, tá? A incerteza dessas medidas chegava aos 5%. Tá bom? Com o advento de outras tecnologias e o aperfeiçoamento da calibração de instrumentos com dose absorvida na água diretamente, a incerteza desses parâmetros caiu da ordem de quase 5% para a ordem de 2,3% para laboratórios secundários e terciários e até as medidas dos usuários finais. Então, isso gerou um advento de melhora de precisão de determinação de dose gigantesco, e isso é importante. Beleza, Paulo, mas qual é o formalismo do TRS 398? É o formalismo baseado no NDW. Então, o formalismo baseado no NDW basicamente diz que a dose na água para um feixe de energia Q0 é igual à leitura na energia Q0 vezes o NDW, que é o fator de calibração do seu detector de dose, né, para a água num feixe Q0. Perfeito? Então vamos complicar mais um pouquinho. Se eu não estiver usando, Paulo, um feixe Q0, né? Meu detector foi calibrado no feixe Q0, mas eu estou fazendo a medida de dose absorvida na água para um outro feixe. Então você vai, além de usar o formalismo normal, corrigir a energia, né? O fator de correção energético da energia do seu detector calibrado Q0 para a energia que você está utilizando Q. Perfeito? Esse fator aqui pode ser determinado experimentalmente, fazendo medidas com seu detector, ou ele pode ser calculado baseado no formalismo do protocolo do 277, e ele basicamente está relacionado com a relação do stopping power que você tem para as duas energias do material em questão, a energia despendida para a formação de um par de íon dos dois materiais e os fatores de correção, né, dessa perturbação para a energia Q e para a energia Q0. Perfeito? Beleza, Paulo, mas o que são esses fatores de correção? Esses fatores de correção são os fatores relacionados à teoria de Bragg-Gray, tá? Então está relacionados a todos aqueles fatores P-Wall, P-Cell, não sei se vocês já viram no 277, se não viram, vai lá e dá uma olhada para vocês ficarem malucos, beleza? Para os feixes de fótons, o KQQ0 está relacionado basicamente ao TPR-2010, porque tanto o stopping power quanto a energia gasta despendida para gerar um par de íons num dado material com energia Q ou com energia Q0 está relacionado basicamente à energia do feixe, que hoje a gente entende como a relação do TPR-2010. Então existe uma tabelinha no 398, onde baseado no seu TPR-2010, você consegue, de acordo com o seu detector, calcular o seu KQQ0 para você utilizar
com a sua câmara calibrada normalmente em cobalto, que é o que a gente tem no Brasil, utilizar para fazer medida em campos de fótons de alta energia para qualquer tipo de energia, de qualquer TPR-2010, 6 MeVs, 10 MeVs, 15 MeVs, 4 MeVs. Beleza, Paulo, então eu já sei achar o KQQ0, já tenho o NDW lá, então vou lá e faço as medidinhas aí. Tá lindo? Não, calma, bebê. Calma, beleza? Calma. Take it easy. Por que calma, Paulo? Porque primeiro você tem que garantir um monte de coisa. Primeira coisa, você tem que garantir a estabilidade do seu equipamento. Seu equipamento é estável, tá bacana, tem fuga. Não tem fuga. Você já fez o seu trimestral dele, tá bacana, Então beleza, esse é o ponto 1. Ponto 2. A temperatura e pressão. Temperatura é muito importante, pressão é muito importante, influencia na quantidade que a radiação pode gerar de pares de íons dentro do seu detector. Fator de calibração do eletrômetro também é importantíssimo, cara, não pode esquecer disso nunca. Polaridade, existe efeito de polaridade no seu detector, também é muito importante considerar isso. Por quê? Porque a casquinha da sua câmara de ionização é feita de um material e o diodo central, a casquinha do seu detector é feita de um material e o coletor central é feito de outro. E a polarização sendo 300, menos 300, mais 150, menos 150, isso influencia a quantidade de carga coletada, então isso é muito importante também. E recombinação iônica, que é quando a gente faz a testagem do nosso device para medir em diferentes condições de voltagem, beleza? E aí já fica uma dica para os coleguinhas que usa a fórmula do KQQS de cabeça, 2.337 menos 3.636 vezes V1 dividido por V2 mais 2.299. Não, você pode utilizar outros valores de tensão. Você vai utilizar os valores de A0, A1 e A2 de maneiras distintas, se for para radiação pulsada ou se for para radiação não pulsada. Beleza? Paulo, o que é radiação pulsada? Máquinas elétricas que produzem radiação. São micropulsos de radiação. O que não é radiação pulsada ou escaneada, Paulo? Cobaltão, pai. Cobaltão, beleza? Prótons. Beleza, Paulo? Então vamos lá, vamos medir no fóton, velho. Vamos. Primeira coisa que você vai medir é a qualidade energética do seu feixe, TPR-2010. Para isso, tá aqui, tabela 12, condições de referência para determinação da qualidade do feixe de energia de fótons. Beleza, Paulo, medi a qualidade do meu feixe, deu lindo, deu certinho, eu fui lá e achei o QQ0, e aí? E aí você vai aqui nas condições de referência para fazer as medidas propriamente ditas, tá? Câmara cilíndrica na água, SSD de 100, campo 10x10, perfeito? E aí a profundidade de medida pode ser 2. Né? Se seu TPR for menor do que 0.7, ou seja, feixes de até 6 MeV, você pode fazer medida a 5 centímetros de profundidade, tá? E para feixes acima de 6 MeV, de modo prático, você tem que fazer obrigatoriamente a 10 centímetros de profundidade. Por quê, Paulo? Por quê? Porque existe contaminação de elétrons. Quanto maior a energia, maior a contaminação de elétrons no feixe. E se você fizer medida mais superficial do que isso, você vai levar esses caras em consideração e isso gera erros. Beleza, Paulo? Aí eu fiz as medidinhas lá e encontrei um valor. Qual a precisão desse meu valor? Tá aqui, ó, a precisão. Precisão tá aqui, tabela 15. Precisão de 1,5%. Paulo, é daqui que vem então os 2% que a gente usa como tolerância de calibração do equipamento? Não! Mas está relacionado também, beleza? Então é isso, galera, bem básico, bem simples, não vou aprofundar muito aqui. Código de prática, TRS 398, capítulo 6, determinação de dose absorvida em feixe de fótons de alta energia. Dá uma olhada lá no TRS 398. Você não tem o TRS 398, quer o TRS 398? Entra no Google e digita TRS 398, tem o PDF, é de graça. Dá uma olhada, vale muito a pena. A gente aprende muito com isso, é a base do que a gente faz na radioterapia, calibrar um equipamento de forma adequada.
beleza? Depois eu volto aqui pra gente falar mais de elétrons, feixes de quilovoltagem, que eu acho muito legal. Vou comentar uns tricks pra vocês aqui. E feixes de íons, nunca vi um na minha vida, mas eu já sei fazer medida de dose absorvida deles também. Beijo, valeu, é isso aí.